Tem um discípulo na nossa conexão que ele fala assim, tem espaço para melhorar? Porque tem umas pessoas que falam assim, se melhorar, estraga. Aí o Vandilto lembra, que um certo dia eu ministrando uma palavra, aí eu falei, isso está errado. Se melhorar, não estraga. Se melhorar, fica melhor. Só que as pessoas têm, não, está tão bom, e geralmente quem fala isso não está bom. Geralmente quem fala isso, o negócio não está bom, o negócio está estragado. Eu quero compartilhar convosco uma palavra escrita em Lucas, capítulo 13. Então, se melhorar, fica melhor. Lucas, capítulo 13. Eu trago um tema nessa noite, livrando-se dos fardos, e, se possível, dos ventos também. Não tem como. Calor, deixa o vento. Acho que eu vou mudar de lado aqui. Ver se o vento... Evangelho, Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. É a história de uma mulher, que o texto chama da mulher encurvada. O subtítulo na NVI vem com a mulher curada no sábado e um monte de coisa. Diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Que coisa fantástica, Mas tudo isso tem um processo. Tudo isso tem uma condução. As coisas estão acontecendo para que chegasse a esse exato momento dela receber uma cura. A gente olha o texto e fala de uma mulher que ela não nasceu encurvada, porque o texto é claro, diz que ela, há 18 anos, então fala o tempo da enfermidade que ela tinha, E uma pessoa encurvada, que no caso dela, algumas coisas poderiam estar acontecendo com ela na questão física. Eu comparo a alguém que está com um peso nas costas, e quando se coloca até uma mochila, Os jovens, quando ele coloca uma mochila muito cheia de livros, muito cheia de coisas, principalmente quem é pai de adolescentes aqui, alguns ficam com defeitos na coluna por causa da maneira de carregar aquela mochila. Então, é como se estivesse carregando um peso além da sua capacidade física de levar. Então, isso gerou um desvio na coluna que fez com que encurvasse. Então, eu vejo mais ou menos assim, era também algo que andava com a cabeça baixa, Não tinha, havia um peso sobre ela, na doença, Podemos imaginar também envergonhada, não olhava para as pessoas, não tinha como olhar para as pessoas olho no olho, não tinha como abraçar alguém, ter um contato físico com alguém, não tinha, estava ali, era uma mulher encurvada, deveria também sentir dores na coluna. Com certeza, E dores mais profundas ainda do que era dor na coluna, deveria sentir dores na alma. Deveria ter algumas coisas ali que perturbavam. E não era uma doença a ser medicada, operada, um tratamento. Era um caso sem solução até ali. Era uma prisão. Diz que tinha um domínio, uma força. Diz que ela tinha uma enfermidade, que tinha um espírito de enfermidade, que o prendia, que o fazia andar daquela forma. E diz o texto que nós lemos que de forma nenhuma
poderia endireitar-se? Diz que não tinha, é como se dissesse assim, esse é um caso sem jeito. De maneira nenhuma poderia endireitar-se. Ela vai à sinagoga, coisa que já fazia há tempo. Ela senta em um lugar onde ela já deveria ter ouvido muitas palavras durante todo esse período. E ali está Jesus, segundo a Bíblia, segundo o texto, diz que Jesus está dando um ensino. Diz que Jesus está ensinando alguma coisa naquele lugar. Né? Não sei, assim, diretamente que tipo de ensino foi trazido, né? Se a gente pegar os versículos anteriores, a gente tem até uma noção, mais ou menos, se Jesus estava dando sequência do que estava falando para os seus discípulos, mas eu posso sugerir, assim, algumas coisas que Jesus poderia estar falando ali, porque aquela mulher, querido, assim como eu, como você, diz que de imediato ela foi curada quando ela foi à frente, quando ela foi chamada ali naquele momento, mas antes dela ser chamada, ela estava sendo ministrada. Diz que Jesus estava ensinando, é como se porventura ela estivesse numa macrocélula, e lá estava sendo ministrado, vivendo na presença, e lá estava sendo ministrado, lendo a Bíblia como um discípulo, e lá estava sendo ministrada caminho, verdade e vida e luz. Lá estava sendo ministrado o lixo da alma. Alguma coisa estava sendo ministrada antes mesmo de acontecer. Por quê? Porque em todo o tempo que ela está ali, a única coisa que ela poderia não esperar é que acontecesse alguém chamá-la para curar, principalmente em um sábado, porque o ensino que ela estava ouvindo ali não era condizente com uma cura, principalmente no sábado. Então, tudo que estava sendo ensinado para ela, naquele momento, é como se algo mais profundo estivesse sendo trazido naquela noite, ou naquele dia, naquela reunião para ela. É como se estivesse sendo a série de ministrações Vida em Profundidade. Então, aqui eu já percebo a importância de estarmos participando de ensino, estarmos sendo conduzidos, estarmos numa linha de aprendizado para que alguma coisa aconteça mais na frente. Eu acredito piamente que aquela mulher, ela não foi simplesmente um processo de cura que aconteceu na vida dela, mas eu acredito que o processo que estava sendo desenvolvido ali naquele dia, através de um ensino, moveu-se aquela mulher a levantar do lugar dela. Eu acredito que alguma coisa acontece. Pensa comigo, 18 anos. Então, muitas coisas, em muitas situações da nossa vida, depois de um certo tempo, a gente já se acostuma até com coisa ruim. Depois de um certo tempo, até cheiro mal para a gente não é mais. Precisa alguém falar que não está, porque a gente já está tão acostumado que não percebe. E 18 anos que ela está convivendo com aquela situação, é bem possível que ela até já teria desacreditado que alguma coisa pudesse acontecer no sentido de endireitar-se a sua coluna. Então ela não estava na expectativa de ser curada. E é por isso que eu volto a dizer, alguma coisa aconteceu no ensino que ela estava ouvindo. Alguma coisa moveu o coração dela, para quando Jesus o chamou à frente. Mas ainda se tratando de encurvado, de estar dobrado, eu vejo muitas pessoas, eu uma delas em um certo tempo da minha vida, carregando um peso que o levam a ficarem de cabeça baixa, se arrastando, sem forças, mas levando a vida debaixo de um jugo pesado, algo que domina, escravizando. Isso pode ser de várias formas, isso pode ser uma questão espiritual, como no caso da mulher. Isso pode ser uma doença trazida por um espírito. Mas sabe-se lá o que levou ela 18 anos? Deus permitir que Satanás o aprisionasse? Depois de estar ouvindo tantas palavras, tantas ministrações, tantos estudos, sabe-se lá, eu e você, algumas situações que ainda não conseguimos levantar a cabeça, erguer a vida e andar? Sabe-se lá se alguma coisa que já foi dita ainda não foi praticada? E ele disse ali no batismo, ele falou que naquele momento ali era uma prática daquilo que estava sendo ensinado. E viver uma vida cristã apenas sendo ensinado sem colocar em prática não resolve, não é muita coisa não resolve nada. Nós sabemos que uma casa é feita de tijolos.
mas um amontoado de tijolos não é uma casa. Nós recebemos muitas instruções, muitos ensinos, mas muitos ensinos não nos levam a lugar nenhum, se não colocarmos aquilo que é ensinado em prática. E eu acredito que quando Jesus está conduzindo aquela mulher, quando Jesus está ali ministrando, que está ensinando, eu acredito que no momento que ele fala assim, vem cá, é o momento de aplicação. Eu já transmiti a mensagem. Eu acredito que é o momento de dizer assim, agora é o momento que vocês que estão me ouvindo, e aquela mulher que chamou a atenção, que isso é o momento de você dar uma resposta. O ensino está sendo dado, a palavra está sendo pregada, e o momento de fechamento, Jesus fala, vem cá. Mas você preste atenção que Jesus não fala, venha que eu vou curar você. Tinha alguma coisa na vida daquela mulher que foi resolvida naquele dia. Antes mesmo dela obter a cura, tinha situações que precisavam ser consertadas. E talvez ao mesmo tempo da enfermidade, era 18 anos. Alguma coisa precisou de um ajuste e foi ajustada com a palavra. Ao ponto que quando Jesus falou, venha cá, diz que a mulher levanta-se e olhe que não foi uma situação fácil e vai até Jesus. E eu vejo muitas pessoas, como no caso daquela mulher, uma questão espiritual. Mas pode ser também, querido, o fardo do pecado. O pecado também deixa as pessoas encurvadas. Há um peso além da capacidade. Deixa as pessoas escravizadas, não consegue livrar do pecado. E sabe o que acontece? O corpo responde. Salmos de número 38, gostaria de ler com você do versículo 3 ao versículo 6. Tem situações de enfermidades, de peso, de fardo, que é o pecado. Diz assim, por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Continuemos. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Qual a causa? Pecado. Um peso, um fardo, algo que faz viver encurvado. Também pode ser uma situação que não tem relação com o pecado. Você pode estar se analisando e dizer, não, eu não matei, não roubei, não adulterei, não menti. Essas coisas, via de regra, que as pessoas se acham muito bom, inclusive que não precisam nem se tornar um cristão, nem crer em Jesus. Né? Você já ouviu alguém falar isso, né? Não mata, não roubo, né? De uma família ainda tenho a minha religião, então eu não preciso nada disso. Algumas pessoas. Mas pode ser uma situação que não tem relação com o pecado, não tem relação com a maldição hereditária, não tem a ver com meu pai nem com minha mãe. Lá em João, quando é curado um menino cego, em João capítulo 9, a pergunta dos discípulos é, mestre, quem pecou? Foi este ou os pais deles? E Jesus diz, nem este pecou, nem os pais deles pecou, mas isso aconteceu para que se glorificasse o meu nome, para que Deus fosse glorificado. Mas há ainda esse pensamento que as coisas acontecem também por causa do pecado, ainda que muitas coisas acontecem sim por causa do pecado. A vida de Jó. Nós sabemos que a história de Jó, os amigos de Jó e amigos fiéis, as pessoas ainda o criticam de alguma forma, mas eles saíram de muito longe, eles foram lá passar muitos dias, eles tinham argumentos, eles estavam errados nas argumentações dele, nos pensamentos dele, mas eles foram amigos, ele estava lá com o cara no momento mais difícil da vida dele. Só que o argumento deles é, se Jó está sofrendo, é porque Jó tem pecado. É porque Jó está em pecado. E algumas coisas não são por causa disso, mas há essa ideia, algo aconteceu, foi cometido por causa do pecado. Tem outras situações que Jesus não diz para a pessoa, seja curado. Levaram um homem aleijado, um paralítico diante de Jesus, e Jesus não diz, seja curado, mas Jesus diz, são perdoados os teus pecados.
E o povo questiona, porque Jesus fala, quem é esse que até pecado? E Jesus fala, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, então te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz que imediatamente aquele homem andou. Mas são situações, que seja pecado, que seja não pecado, são situações que as pessoas estão vivendo encurvadas. E há uma necessidade grande na vida das pessoas de se levantarem. Precisa ter um mover de Deus na minha história e na sua história. Eu vivi encurvado, de cabeça baixa, com vergonha, sem perspectiva de vida familiar, social, cristã. Até que, assim como essa mulher do texto e muitas pessoas aqui presentes, Jesus, com amor e graça, livrou-me dos fardos. Até que um dia, parece mais aquele filme que já assistiu do Peregrino, que começa aquela luta e aquele fardo e aquela coisa de chegar ao caminho dos céus, e quando chega diante da cruz, pá, arrebenta tudo, até que um dia a cruz me libertou. Até que um dia houve libertação completa da parte de Deus. E eu destaco aqui nessa noite 3 pontos para falar de livrando-se dos fardos. E o primeiro dele, extraindo do texto, é quando o texto começa dizendo, certo sábado, o destaque ali é porque foi num dia que não podia, talvez fosse numa sexta-feira, não diria, certa sexta-feira, certo domingo, mas sábado precisava ser destacado, porque o sábado não se poderia trabalhar, o sábado não se poderia fazer um monte de coisa com eles ali, e Jesus está tentando ensinar até os fariseus, mas eles não estão entendendo nada, eles estão se confundindo em muitas coisas, e aqui Jesus está dizendo assim, ó, Jesus, o amor, está acima de regras e coisas, ele cura no sábado. Então Jesus começa ali aquele questionamento dos fariseus, e Jesus precisa dizer para eles que Jesus é Senhor até mesmo do sábado. Ou seja, Jesus está acima de dias, de tempo, de normas e de regulamento. E por que isso? Porque para Jesus, a minha vida e a sua vida, o ser humano tem mais importância do que qualquer outra coisa. E ele fala isto para as pessoas. Quando os seus discípulos estão lá em Mateus capítulo 12, e era um dia de sábado, eles escolhem umas espigas. E aí o povo escolhendo espigas, os discípulos de Jesus, dia de sábado, né? Lê comigo lá, Mateus capítulo 12. Você vê que eles ainda não tinham entendido direito, mesmo fazendo uso das escrituras, da palavra, ainda não tinham interpretado a grandeza da palavra de Deus, que não é a lei, não são as normas, mas é o amor de Deus. Eles não tinham entendido isso. Em Mateus capítulo 12, no versículo 8, diz, Jesus dando valor à vida do ser humano, né? Eu dando valor à vida de uma pessoa que estava ali, era um homem que tinha uma mão mirrada, em algumas versões falam homem de uma mão atrofiada, e é um sábado. E Jesus manda o homem estender as mãos, o homem estende, a mão do homem é curada, pronto. Confusão na hora. E Jesus fala aqui, ó, em Mateus capítulo 12, no verso 8, ele fala para esse povo, que ele fala assim, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E é nessa história da colheita de espigas que ele vai falar isso. Mas no versículo 7 ele fala assim, você vê que as pessoas não estão interpretando certo, mesmo aqueles que se dizem mestres da lei. Jesus fala, se vocês soubessem, então não sabem. Eles conhecem muito a letra, mas não conhecem nada de amor de Deus. E ele fala, se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Não teriam julgado, pois o Filho do Homem está acima de todas as normas que vocês colocam. Jesus não apenas realiza o milagre, mas ele começa a passar, no caso da mulher, uma lição. Ele começa a mostrar que Cristo não veio apenas para curar as enfermidades, mas veio para libertar as pessoas, para livrar. E lá no texto que nós lemos de Lucas, no capítulo 13, quando Jesus está ali curando aquelas mulheres e os fariseus e ali estão questionando ele, ele fala algumas coisas interessantes. Como se Jesus falasse coisas que não são interessantes.
Em Mateus capítulo 13, ele fala algumas coisas que ele não está apenas querendo, porque pensa comigo, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, Filho de Deus, ele está em um lugar e tem alguém que ele quer curar. Ele fala assim: seja curado, levante-se. Só que esse não é o propósito. A cura acontece, mas o propósito é a condução da vida, é a condução da história, é mostrar muito além do que é simplesmente uma cura, é mostrar muito além do que é um milagre. E a gente observa aqui que Jesus não apenas mais passa a lição sobre liberdade. Os fariseus eram escravos, e eles estavam criando pessoas escravas, e Jesus traz ali uma lição de liberdade. Olha no verso 12, ele fala assim, ó, de Lucas: ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre. Mas presta atenção, mais à frente no versículo 15, o que é que ele diz? O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra? Está trazendo uma lição que está explicando de novo com as coisas, trazendo a figura das coisas práticas, do que eles acontecem, do dia a dia. Ou seja, vocês não desamarram? Ele está falando: eu também vou desamarrar, eu também vou livrar. E no versículo 16 ele fala, concluindo o que ele está dizendo aqui, ó: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser o quê? Libertada. Então Jesus está dizendo assim: não é só tirar do problema, eu quero dar para vocês para uma lição de liberdade, de libertação, de sair desse aprisionamento. E Jesus mostra a hipocrisia: vocês fazem um monte de coisas no dia de sábado, mas libertar uma pessoa é condenável. Eles ainda não aprenderam o que significa misericórdia. Eles ainda, durante todo esse tempo, não tiveram uma experiência de graça e de amor que está acima de regras e de coisas, porque o amor liberta as pessoas. Jesus, que é o Senhor do sábado, pode ser o Senhor da sua vida hoje. Quando Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do templo, ele está sempre, a posição de Jesus é: eu estou acima de todas as coisas. Só que o líder da sinagoga estava tão preso à lei que rejeitou a graça que estava ao alcance de todos. Mesmo as coisas acontecendo. Então, livrando dos fardos, você precisa entender que o amor está acima de regras e coisas, e Jesus é o amor. Uma outra coisa, versículo 12 e 13 do texto ainda diz: ao vê-la, Jesus chamou à frente. O amor não quer apenas curá-la, mas relacionar-se. Jesus não quer apenas que Lázaro seja ressuscitado, mas Jesus quer sentar à mesa com Lázaro e a família ressuscitado. Jesus não quer apenas que o cego enxergue, que Bartimeu veja, mas Jesus quer andar com Bartimeu. O amor não quer apenas curá-la, mas relacionar-se. Poderia ele simplesmente dizer: seja curada? Sim. Mas não, ele fala: vem cá. Ele chama para perto, porque quer tocar na vida, quer colocar as mãos sobre ela, quer inserir em uma família, não mais uma frequentadora de reuniões. Quer trazer, quer dar um acolhimento, quer dar apoio, através de grupos de conexões, através do apoio mútuo um ao outro, levar as cargas um dos outros. Jesus quer trazer as pessoas para uma vida real, uma vida de fraquezas, mas uma vida de fortaleza no Espírito Santo, de comunhão como igreja, como corpo de Cristo. Mas algumas pessoas não querem ser tocadas. Algumas pessoas, elas de alguma forma não querem proximidade. Basta frequentar uma reunião. Basta fazer parte de uma conexão. Isso é sinal de vida dúbia. Pessoas que não mostram-se verdadeiramente quem são, é sinal de uma vida dúbia. Comportamentos variáveis, a depender do grupo de pessoas que se reúnem, tem-se uma identidade. Pelo grupo A, pelo grupo B, pelo grupo C. E algumas pessoas têm uma frase, não lembro quem é o autor,
mas que ele pergunta assim: se você for acusado de cristão, haverá prova suficiente para condená-lo? É uma pergunta que devemos nos fazer. Ei, cristão, haverá provas, e é uma acusação, é alguém contra que acusa de cristão. Haverá uma prova suficiente para que nessa acusação seja condenado? Não querem relacionamentos verdadeiros, mas uma vida de aparência. Eu estava olhando hoje, quando eu estava escrevendo essa ministração, e a logomarca da videira, ela tem escrito assim lá no papel timbrado: relacionamentos saudáveis em amor, discípulos comprometidos a impactar sua geração. Essa é a identidade de Cristo. Essa é a identidade dos discípulos. Essa é a identidade da nossa comunidade nessa geração que nós andamos dia após dia, uma comunidade acolhedora. Queridos, pasmem vocês que às vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que vêm aqui uma única vez. Esta semana no meu escritório foi tratar de um negócio com uma pessoa que eu não conhecia, e ele foi por um outro cliente, ele e a mãe. E eu olhei para ele e falei assim: parece uma pessoa conhecida. Ele falou: você também. Só que a gente tratou cerca de 40 minutos do negócio, mas nos negócios que nós fazemos, tem Jesus, principalmente. Jesus tem que entrar nos negócios. E aí, começando a falar de Deus, de Jesus, e tornando a falar: rapaz, você parece uma pessoa conhecida. Aí o rapaz, uma das pessoas que levou ele, falou assim: deve ser que as suas filhas estudaram no Pequeno Príncipe, as minhas também. Ele falou: eu estudei lá. Aí eu falei: eu tenho uma filha que estudou lá, chama-se Ariane. Ele falou assim: a Ariane? Pelo nome, claro, eu fui colega dela. Pronto, e aí a gente começou a conversar: não, a Ariane está aqui comigo também, não sei o que. Pronto, tudo bem. E Jesus, e já vai essa conversa de Jesus, de relacionamento, e Cristo, e Jesus para lá, e Jesus para cá, e tome-lhe Jesus. O que é que acontece? Esse rapaz vira e diz assim, gente, é engraçado. Esta semana eu fui na videira. Aí eu falei: foi? Eu estava lá. Aí ele olhou para mim: você estava vendo aí que eu lembrava que eu lhe vi em algum lugar? Você estava lá na frente, não sei o quê. Foi. Aí, conversa vai falando de inventário, aí ele falou se eu consegui alguém, aí ele falou assim: não, mas meu advogado é Tásio. Eu sou primo de Caró, não sei se eles chegaram a falar com vocês, mas estavam aqui no domingo. E ele disse: o que eu mais amei na videira foi o acolhimento. O que eu mais amei naquela comunidade foram meus filhos, ou minha filha, eu não lembro muito bem o que ele falou. Quando chegou na videira, foi acolhido. E começou a falar da videira como uma pessoa que já tivesse aqui não sei quantos anos. Tem conexão lá no Sim. E eu vou para lá. E aí a gente começou a conversar, ele disse: não, nós somos cristãos de uma igreja. E a conversa foi se alastrando, e eu orei por eles, como eu faço por todos os clientes. Depois de orar, a mãe dele veio chorando, me pediu que eu orasse de novo por uma situação, eu orei. E no final ele virou para mim e disse assim: rapaz, eu vou congregar na videira, só não vou domingo porque eu vou estar de serviço. Mas eu e minha família vamos congregar naquele lugar, fomos acolhidos. E o que aconteceu conosco aqui é uma confirmação de Deus. O que nós vivenciamos aqui, nesse momento aqui, tratando de negócios, é uma confirmação de Deus na história da minha vida. Mas o que me chama a atenção é ele falar assim: a igreja é uma igreja acolhedora. É uma igreja amigável. É uma igreja amável. Essa é a identidade. Então, se alguém não está vivendo isso, está fora da identidade, precisa se alinhar, se ajustar. Porque Jesus, por que a videira é amigável e acolhedora? Porque ela tem um padrão de quê? De família. Mas de qual família? Da minha ou da sua, que às vezes temos um histórico familiar distorcido, da família de Deus. Pelo Espírito Santo, da condução de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele chama a mim e a você para fazermos parte de uma família, para sermos membros de uma família, não de uma instituição, mas de um povo que está ligado, de um povo que está unido, de um povo que está alinhado e de um povo amável e acolhedor. E Jesus não está chamando aquela mulher apenas para curá-la, mas está chamando ela para integrar-se à família de Deus. Sabia que é possível
que aquele todo o tempo que ela frequentava, ouvindo estudos e mais estudos dentro da sinagoga. É possível que aquela foi a primeira vez que ela teve um encontro real com Jesus Cristo? Isso acontece com muitas pessoas. Durante muito tempo, só querendo resolver o problema, sem ter um encontro direto com a pessoa de Cristo. Na história. E essa mulher, ela tem um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus. E Jesus chama você nesta noite a fazer parte da família dele. E por último, eu gostaria de ler na Almeida revisada, corrigida, o mesmo texto de Lucas capítulo 3, apenas o versículo 12. É onde eu passo para a parte de conclusão. Que eu chamo aqui nesse ponto da minha mensagem. Jesus, o amor, nos chama para ele. E o texto diz, e vendo-a, Jesus chamou-o a si. O fardo, o peso, e Jesus chama para ele. Jesus olha e fala, vem a mim. Jesus não fala assim, eu vou te dar algumas coisas para você fazer, né? Vá na igreja mais próxima da sua casa, participe da semana A, da semana B, da pessoa C, venha para o culto mais forte, nem diz para ser curada, fala, venha a mim. O resto que acontece na história da nossa vida são consequências de irmos a Ele. Só que existe uma forma muito errada hoje do Evangelho. Se apresentam coisas que Jesus faz. E as pessoas recebem as coisas que Jesus faz. Mas não tem uma vida de relacionamento com Jesus. E o chamado de Jesus é, venham a mim. Um chamado a nos posicionarmos. Naquele dia foi interessante. Posicionar-se, ou seja, venha à frente. Saia do seu lugar. Existe uma posição diferente para a sua vida a partir de hoje. Mas ela era livre para continuar no mesmo lugar, inclusive já estava acostumada com as reuniões com as quais ela ficava sempre no mesmo lugar. E por ficar no mesmo lugar, não se posicionar, ela continuava sempre tendo a mesma vida. É bem possível estar acontecendo isso com você. Já era um milagre, queridos, ela está ali naquela situação. Ir à frente, ser exposta, só com muita graça. Mas Jesus, quando chama a mim e a você, o chamado de Jesus para mim e para você é confiante, é um chamado com autoridade. As pessoas percebiam que o ensino de Jesus era um ensino com autoridade. Quando Jesus está chamando essa mulher, quando eu disse no início, Jesus está aplicando aquilo que ele tinha ministrado. Quando Jesus diz, e quando a gente fala através do Espírito Santo, Jesus vai curar você, sabe por quê? Porque existe a autoridade da palavra. Isaías 53, versículo 4 diz, verdadeiramente ele levou sobre si. Ele carregou, é um apontamento para a cruz, é um apontamento para a morte de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, encurvados, quebrados, em pecado, e eu vos aliviarei. Mas um encurvado, querido, não pode ver a graça da cruz. Sabe por quê? Não tem como olhar para cima. O encurvado não enxerga a graça da cruz. Um encurvado, mesmo Jesus sendo elevado, mesmo Jesus sendo erguido, porque a Bíblia diz que, do mesmo modo, em João 3, versículo 14, em que Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando as pessoas estavam sendo picadas no deserto, por uma serpente venenosa, Deus manda Moisés levantar uma arte, ou seja, colocar em um lugar bem alto, tipo uma madeira, lá, coloca bem alto, para que todos que passarem, olharem, sejam curados, sejam desenvenenados. E aqui em João está dizendo que aquilo como se fosse um ato profético naquela época que estava acontecendo com o povo. E tem muitas pessoas encurvadas e envenenadas, que precisam tirar esse veneno, mas se continuar com a vida encurvado, não vai sarar.
Diz: do mesmo modo, importa que o Filho do Homem seja levantado. Em João 12:32 diz, Jesus fala: se eu for levantado, todos atrairei a mim. Aleluia. Aleluia. É a cruz, é o lugar de se olhar, é o lugar de perdão, é a cruz. É o lugar de cura, é a cruz. É o lugar de restauração, é a cruz. É o lugar de conserto, é a cruz. É o lugar de vida, é a cruz. É o lugar de amor, é a cruz. É o lugar de nova vida, é a cruz. Encurvados, não pode ver a cruz. E Deus chama você nessa noite, porque aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade, 18 anos. Jesus, o amor, acolheu a vida dela naquele dia. Mas faça uma reflexão sobre a sua história. Não seria o caso de alguns ensinos que já foram ministrados, você colocá-la em práticas hoje, antes mesmo de eu dizer venha à frente? Não seria o caso de você fazer uma revisão em tudo quanto você tem ouvido sobre vida, sobre família, sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre graça de Deus? Não seria o caso de você fazer uma reflexão na sua história e você levantar agora, olhar para a cruz de Cristo? Existem duas situações na história de você aqui nessa noite. Eu convido você a se colocar de pé. A primeira delas é a imagem anterior a esta, que você pode ter entrado aqui nesta noite assim, encurvado, carregando um fardo, peso, culpa. Você pode ter entrado aqui nessa noite assim. Infelizmente você pode sair também assim. Mas a história pode mudar. A segunda imagem, aleluia. Mas você pode sair assim. Você pode deixar os fardos na cruz. Você pode deixar o peso, a culpa, o pecado na cruz e sair para a vida abundante prometida por Cristo Jesus. Livre-se dos fardos. Naquele dia a mulher foi chamada a ir à frente, só que ela queria endireitar-se. Você quer endireitar-se? Tem carregado fardos pesados? Por enquanto nós vamos estar aqui com esta canção. Você pode já estar saindo do seu lugar, em teus braços. Você pode estar fazendo dessa canção uma oração. Naquele dia Jesus disse: vem à frente. Nesse dia também Jesus diz: vem à frente. Sai do seu lugar. Venha fazer uma entrega real, verdadeira ao Senhor dos sábados, ao Senhor da sua vida, ao Senhor da sua história. Venha, no momento que estivermos cantando, venha. Venha ser aliviado, venha ser curado. Aleluia. Minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. Perdido andei, mas Cristo me achou. Um cego já não sou, eu posso enxergar, contemplar sua obra de amor. Morreu em meu lugar, para que eu pudesse viver.
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Algumas pessoas já estão aqui à frente. Eu quero chamar aqui Mateus Rios, Mateus Oliveira, Cláudio, Lucas. Aleluia. A igreja tem o poder que Deus deu de colocar as mãos sobre as pessoas. Os doentes são curados através do poder que Deus confiou à igreja, aos pastores, aos líderes, a uma unção de Deus. Você pode sair daqui já pensando, construindo seu pensamento, encurvado nunca mais. Você pode tocar na vida dessas pessoas. Saia do seu lugar, venha à frente. Esse é o chamado de Jesus nessa noite. Venha entregar sua vida a Jesus. Talvez você frequenta um lugar há 18 anos, há 10 anos, há 6 anos, mas não teve uma experiência real com Jesus, uma experiência de amor, de perdão, de graça. Você pode até já ter sido até batizado, mas alguma coisa secou, e nós cantamos aqui: eu posso enxergar. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Alaxoria cantarabadaçoe maraxê. Receba o toque da mão de Deus. Perdão, da cura, da restauração, da vida, da visão. Cegos, abram os olhos. Surdos, ouçam a voz de Deus. Mudos, glorifiquem ao Senhor. Mortos sejam ressuscitados. Aleluia. E o Evangelho seja pregado, anunciado entre as nações. Maravilhosa graça de Deus que salva o pecador. Perdido andei, mas Cristo me achou. Um cego já não sou. Eu posso